Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1, a classificação do GP do México. Lando Norris brilhou. Tem que tirar o chapéu. Que volta de classificação do Lando Norris. E ele cresceu no momento decisivo. Não é comum, né? O Norris assim, colecionou classificações e que chegava no momento assim, chave e ele errava. Ele não conseguia melhorar o tempo dele e largava mais atrás. Então assim, já teve classificações muito ruins esse ano o Lando Norris. A do Bahrein, por exemplo, misericórdia, né? Mas a questão é, o Lando Norris hoje, ele tirou um coelho da cartola, entende? E parecia que ia ser o Leclerc estragando o dia dele, né? Porque assim, Q1, Q2 dominante sobrando, aí o Leclerc na primeira volta do Q3 fez um 15.9, né? Tipo, uma volta absurda. Mas chega o Norris, vai lá e faz um 15.5. A volta dele foi surreal, né? E assim, o Max Verstappen larga apenas em quinto e o Piastri em sétimo. Detalhe que o Piastri marcou o 8º tempo, né? E tá fazendo um fim de semana até agora muito ruim. É muito ruim mesmo. E assim, se o Norris ganhar e o Piastri chegar em quinto, vamos supor que ele chegue em quinto, a liderança do campeonato é do Norris. O Norris pode sair líder do campeonato ao fim dessa corrida, né? E se bobear, com mais pontos de vantagem para o Verstappen do que o Piastri tem agora para o holandês. Então, pode ser que ele estrague ali até um pouco esse plano do Verstappen de se aproximar, porque nitidamente a McLaren está muito forte nesse fim de semana. Está muito forte mesmo, e pelo menos com o Lando Norris, né? E agora a gente fica naquela pergunta, né? O que a gente vai ter nesse GP do México? Historicamente é uma pista que desgasta muito pouco pneu, uma merda, inclusive, né? É uma pista de difícil ultrapassagem por causa da altitude, uma merda também. Eles tiraram a peraltada, né? Que atrapalha também as possibilidades de ultrapassagem, porque aquele trecho do estádio, o piloto na turbulência perde uns 2 a 3 décimos, né? Outra merda, né? Então assim, todas as mudanças que fizeram, vamos fazer isso aqui para passar dentro do estádio. Vai lembrar que essa ideia nem foi da Fórmula 1, né? A Indy, na época lá da Champ Car, ela fazia isso quando andava em Hermanos Rodrigues. Vocês podem pegar as imagens lá, né? E assim, é muita mudança ruim que eles fizeram nesse circuito. Eu não gosto do circuito de Hermanos Rodrigues, muito por questão da altitude. A altitude é ruim para o espetáculo. E aí, pouca ultrapassagem, feito o DRS menor, então não é fácil a gente ter muita movimentação na altitude. Tudo depende dos pneus, e os pneus estão durando uma eternidade, né? A questão que não quer calar pode no ritmo de corrida alguém ameaçar o Norris? Para mim, a ameaça do Norris amanhã, ela tem nome e sobrenome. É Charles Leclerc e também Lewis Hamilton. Porque assim, o que acontece? A gente tem, do primeiro momento ali que você dá a largada, né? Até a curva 1, quase 1 km de aceleração plena. Então assim, você consegue, né, puxar no vácuo do carro à frente e até conseguir fazer uma manobra ousada. Vale lembrar, 2023, o Sérgio Pérez largou exatamente do 5º lugar, onde estava o Max Verstappen, e aí teve lá o toque dele com o Leclerc, mas ele estava emparelhado, assim, Verstappen, Leclerc e Pérez, pela briga da ponta, né? Então, assim, era uma possibilidade real do Sérgio Pérez, se ele tivesse feito a tangência por fora ali, ou se o Leclerc tivesse recuado, dele sair na liderança, de primeiro para quinto, quase que fez algo muito especial. Mas o Leclerc, obviamente, não ia recuar, e aí, assim, né, se fosse o Bottas, recuava, né? Mas era o Leclerc, né? O Leclerc é agressivo, né? Mas a questão é tanta reta que o cara que largou em quinto, ele fazendo as escolhas certas, ele quase foi para primeiro. Então, assim, essa largada é caótica. Ela traz isso. Mesmo com o efeito da altitude, existe vácuo naquela proximidade que se tem na distância da largada. Você está largando e começa a acelerar, a distância ali é 3, 2 décimos, aí tem vácuo, né? Então, vamos ver o que acontece nessa largada, que é chave. E manter a ponta no GP do México é muito difícil. E esse é o desafio que tem o Lando Norris. Eu acho assim, as Ferraris não tem nada a perder e eles sabem que talvez seja a melhor chance de vencer esse ano. Então, curioso, eu estou muito curioso para ver como que vai ser decidida essa curva 1, mas é a chance do Norris de assumir a liderança do campeonato, né? E a verdade é que se ele toma a liderança do campeonato aí, e o Piastri continua nessa má fase, olha, assim, tipo, um campeonato que parecia todo meritoso pro Piastri, tá ficando muito mais meritoso pro Norris, porque o Piastri não teve quebra mecânica por azar, né? O Norris teve a quebra lá, perdeu 18 pontos pelo motor estourado, né? A quebra mecânica do Piastri foi incompetência, ele bateu no muro. Então, assim, a questão o Norris vai começando a crescer no momento H. E o Verstappen agora vai ter que contar com uma grande largada, tentar conter os danos. Por exemplo, se ele faz um pódio, chega em terceiro, o Norris vence,
a vantagem do Norris para ele vai para 36, e dependendo de onde o Piastri chega, né, ele pode até ficar mais próximo ali do Oscar Piastri, etc, né, e ainda fica numa margem de poder tirar, por exemplo, 10 pontos a cada corrida daqui para frente, e a gente tem 2 sprints em lugares que eu acredito que a Red Bull vai estar muito forte, tanto o GP do Brasil, como também o GP do Qatar em Losail. Lá são pistas que eu acredito que a Red Bull tende a estar muito forte, até porque são pistas excelentes do Max Verstappen. Então, assim, ainda é um trabalho muito duro e esse fim de semana não está corroborando tanto com o Max, né? E assim, já que eu tô focando mais na briga pelo título, porque no final o que importa mais, né? Só citar aqui algumas coisas, né? A Alpine trágica lá, fazendo as últimas posições, o Stroll, uma classificação horripilante, Bortoleto não fez uma grande volta, ficou lá em 16º, vai ser uma corrida difícil para ele, é difícil progredir no grid aí no México, né? Destaque também, assim, a classificação do Piastri, olha, que fim de campeonato terrível, né? Tá sentindo muita pressão, não tá se encontrando, e é aquele negócio, né? Cada detalhe conta, a falta de confiança vai jogando ele não só para trás do Norris e do Verstappen, como também para trás das Mercedes, da Ferrari. Ele é basicamente o último do pelotão da frente. Ele só vai estar à frente de um carro do pelotão da frente contra o Tsunoda, mas não conta, né? O Tsunoda nunca tá lá. Então, assim, o Piastri tá com um buraco muito fundo, porque assim, ele largar em 7º, se ele não ganha posição na largada, eu duvido muito que ele progride no grid, né? Que é muito difícil ultrapassar nessa pista. Então, tá muito feio pro Piastri a situação. Se ele ficar em 7º, é uma tragédia. Parem para pensar. Vamos supor que o Verstappen consiga um pódio. Ele consiga chegar lá em 3º lugar. 15 pontos. O Piastri chegando ali em 7º, ele marca 6. O Verstappen já tira 9 pontos para ele. Aí a vantagem fica de 31. Então, assim, a gente tem que parar para pensar nisso. Existe uma possibilidade real da gente ver o Piastri ter uma vantagem cada vez menor para o Verstappen e perder a liderança do campeonato para o Lando Norris. E aí aquele negócio, não faltou carro. A gente vê isso hoje com o Norris. O carro a McLaren tinha de sobra porque a pole veio sobrando, né? E aí a gente tem que citar aqui, né, bons desempenhos de classificação como o de Isaac Hadjar e Oli Berman terem colocado os carros lá. O próprio Carlos Sainz foi muito bem, ele ficou até à frente do Piastri. Destaque para o Antonelli, próximo do George Russell, boa volta dele. O Russell à frente do Verstappen, uma grande volta ali no finalzinho. Os pilotos da Ferrari muito bem. O Hamilton vem andando bem nessas últimas corridas, foi bem nos Estados Unidos, tá indo bem no México. Destaque aí pro Lewis Hamilton mostrando bons sinais de recuperação. Ainda tá atrás do Leclerc? Ainda tá atrás do Leclerc, mas é alguma coisa, né? E a gente sabe, o Leclerc definitivamente vai atacar o Norris, a gente viu nos Estados Unidos e não duvide. Ele vai tentar fazer o mesmo agora, então é curioso para ver a abordagem que cada equipe vai tomar nessa largada, estratégia, tudo isso vai importar muito na briga por posições. E essa é uma prova, como eu disse, o ar, efeito, toda aquela situação torna a ultrapassagem mais difícil do que era lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, grande classificação da Ferrari, a Ferrari mostrando força nesse finalzinho de ano, algo que não era esperado, né? E agora é ver se o Norris consegue sustentar essa liderança. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu palpite. Para vocês, quem consegue terminar a primeira curva do Grande Prêmio do México na liderança? Lando Norris consegue? Charles Leclerc? Lewis Hamilton? Russell? Max Verstappen? Já disse, é longa essa reta. Essa reta pode acontecer muita coisa maluca. Então, assim, vamos ver. Será que teremos algum caos amanhã na primeira curva? Será que tem algum toque? Eu quero saber a opinião de vocês. E para vocês, quem sai líder do campeonato essa corrida? Só tem dois com essa possibilidade, Piastri e Norris. Norris vai aproveitar a chance que ele tem de tomar a liderança do campeonato? Ou o Piastri de alguma forma ainda mantém? Seja fazendo uma recuperação ou pela incompetência do Norris, talvez, se ele for mal na corrida? Nunca se sabe. Mas de qualquer maneira, é o fim de semana dos sonhos do Norris. Verstappen não está tão forte, Piastri está muito mal e ele está sobrando. Se não ganhar essa corrida, meu amigo, olha, fica difícil para as próximas, porque em todas as próximas corridas deve ter concorrência direta do Max. No Brasil, em Las Vegas, no Qatar e também lá em Abu Dhabi. E detalhe, Las Vegas tende a ser uma prova muito mais da Mercedes e do Max Verstappen do que é para a McLaren. Então, assim, prepare-se ali, porque Las Vegas é uma corrida que o Verstappen deve contra-atacar aí do México. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.